Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu vou falar sobre ângulos, tá certo? Sobre ângulos e seus elementos aqui, a formação geral mesmo do ângulo, e a gente entender também a unidade de medida que está por trás disso, que é relacionada ao grau, certo? Quando nós colocamos um determinado ângulo. E também entender aqui a questão da formação dele utilizando o transferidor, como é que a gente faz a medição de um determinado ângulo utilizando esse transferidor. E também um pouco da aplicação daquilo que nós vemos em nosso dia a dia, certo? Sobre ângulo, ok? Vamos entender primeiramente a ideia, certo? A ideia, pessoal, geral, ângulo nada mais não é do que a reunião, tá? De duas semirretas aqui, ó, nós sabemos que esse daqui faz parte de duas semirretas de mesma origem, ou seja, as duas têm origem em um mesmo ponto, em um mesmo vértice que nós chamamos, tá? Então, isso, quando as duas partem do mesmo vértice aqui, é exatamente como se eu tivesse aqui. Se as duas partem daqui, então, ó, as duas semirretas aqui, daqui é só uma ideia, tá? Se ela partir do mesmo vértice, então eu posso afirmar que aqui se trata de um ângulo, tá certo? Ok? Muito bem, então, ó, duas semirretas de mesma origem, esse daqui faz parte da ideia geral de ângulo, ok? Da ideia, tá? Porque, ó, pode ser um segmento de reta, tá? Uma formação de um determinado ângulo, tá? Mas a ideia básica é isso. Tá certo? Então, entendendo a ideia aí, agora vamos lá para os elementos do determinado ângulo, né? Do ângulo, tá certo? O ângulo em si, qual é o elemento que eu faço a representação do ângulo? Olha aqui, ó. Quando não tem a formação aqui, por exemplo, eu chamo o ângulo de AOB, certo? AOB, igual vocês estão vendo aqui, AOB. Então, sempre esse daqui, ó, vai estar com um acento circunflexo aqui, certo? Em cima dele, que é o chamado chapeuzinho, né? Que muitos chamam, ok? Muito bem. Ou eu posso chamar também de BO ou seja, esse O aqui, que é o vértice, ele vai estar sempre no meio aqui, ó, certo? Igual vocês estão vendo aqui, ó, BOA, tá certo? Ok? Muito bem. Agora vamos lá para os lados. Os lados, pessoal, são daqui, ó, daqui do vértice até aqui e daqui até aqui, certo? Então, ó, OA, porque eu coloquei essa setinha aqui, essa setinha para cá. Essa daqui representa exatamente que aqui se trata de uma semirreta, tá certo? Então, OA que é essa parte aqui, tá? Sabendo que aqui se trata de uma semirreta. E OB, certo? OB daqui, certo? Então, esses daqui são os lados, ok? O vértice é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, de origem das duas. Ou seja, daqui saem as duas semirretas que formam o ângulo, tá certo? Ok? Muito bem. Isso daqui eu só fiz a representação igual eu fiz aqui, ok? Muito bem. Aqui eu fiz esse mesmo aí no plano, mas já utilizando no geoplano, já utilizando aí, ó, utilizando uma medida, tá certo? Que eu medi basicamente nisso, eu medi no transferidor, tá certo? Então, ó, como é que eu faço a medição do transferidor? Eu coloco esse daqui, ó, na origem, certo? E liga a um determinado lado. Por exemplo, eu coloco esse daqui na origem, ó, e faço a ligação desse daqui a um determinado lado. Então, eu liguei aqui, coloquei esse daqui na origem, esse centro aqui na origem, certo? Aqui, ó, e posicionei esse daqui ao lado OB, tá certo? Então, ó, daqui para cá vai formar o ângulo, que deu exatamente 60, certo? Deu aqui na marca do 60. Então, o ângulo aí é 60 graus, tá? Ó, esse 60, essa bolinha aqui em cima, né? Significa que ele é 60 graus, tá certo? Ok? Muito bem. Ah, mas professor, onde é que nós vemos esse ângulo mesmo, professor? Olha, presta atenção. Quando nós, por exemplo, abrimos aqui, ó, já faz uma formação do ângulo, tá? Em nossos dedos. Se nós fazermos assim, já faz uma formação do ângulo. Ah, professor, então na porta também faz uma formação de ângulos, né? Quando a gente abre e fecha a porta. Beleza, faz sim, certo? E outras situações também, na natureza, por exemplo, nós vemos vários tipos de formação de ângulos em uma árvore, por exemplo. Quando as galhas ela faz a formação aqui, né? Então ali formou um ângulo, tá certo? Nos cantos da parede de sua casa também faz uma formação de ângulos, tá certo? Em várias situações de nossa vida nós utilizamos os ângulos, tá certo? Ok? Muito bem. Esse daí foi só alguns exemplos, tá?
E nós utilizamos também ângulo quando nós estamos relacionando alguma coisa, tipo alguma altura de alguma coisa, tá? Eles relacionam o ângulo, tá? Para descobrir isso, tá? Utilizando aí o teodolito e muitas outras coisas relacionadas a isso, tá? Por exemplo, tem também outras coisas que ele utiliza, por exemplo, num determinado avião, ele voa um determinado ângulo, uma determinada direção, né, ali utilizando, ou seja, tem um ângulo relacionado àquilo também, tá? E assim, no nosso dia a dia, nós utilizamos como nós fazemos, faz uma meia volta, por exemplo, uma meia volta, então meia volta ali já faz parte do que de ângulo. Professor, então nesse caso na geografia nós também vemos vários tipos de ângulos, sim. Nós vemos vários tipos de ângulo. Quando nós estamos estudando essa coordenada geográfica, tá certo? Quando nós vemos lá leste, oeste, sul e norte, por exemplo. Então nós percebemos que ali se trata de ângulos de 90 graus, tá certo? De 90 graus, que nós chamamos de ângulo reto, tá certo? Quando eu tenho aqui essas duas partes aqui, que é 3, né? Lá utilizando, se eu pegar aqui, por exemplo, pegar aqui e fazer essa formação, certo? Aqui só trazendo mesmo para anotação lá na geografia, eu percebo que aqui ó, se trata do ângulo reto, ó, quando eu faço a medição, olha aqui, ó, 90 graus e 90 graus para cá. Então se ele girar aqui, ele vai girar quantos graus? 90 graus, se ele girar para cá, tá? Então, professor, se a pessoa fazer uma face aqui, ó, ela vai formar o que? Exatamente 180. Tá certo? Então, existe vários tipos de aplicações de ângulo em nossa vida, tá? Então, espero aí que cada um de vocês tenha compreendido. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até mais.